Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam nessa manhã maravilhosa aqui de São Paulo, chuvosa, mas como vocês podem nos escutar de noite, de tarde, eu vou dizer que nós trazemos uma bela prosa aqui de São Paulo para todo canto do Brasil. Eu descobri recentemente que nós temos ouvintes de fora do país que têm nos escutado também e têm podido conhecer os professores, os sotaques, os seus territórios. Isso para a gente é um prazer enorme, é a maior realização desse encontro, dessas prosas entre professores, nos bastidores das salas dos professores, fazê-los ouvir em todo canto, né, não só do Brasil, mas fora também. Eu sou o professor Júlio Vale, sou professor aqui da USP, da Universidade de São Paulo, e hoje tenho o prazer de conversar com uma grande amiga, professora Priscila Ribeiro dos Santos, que vai se apresentar logo mais. Quero te agradecer muito, Pri, por ter topado o nosso convite e te deixar bem à vontade para que você comece nos contando da sua trajetória, como você se tornou professora, o que foi importante para essa tomada de decisão e como você chega a EJA. Fica muito à vontade. Seja bem-vinda, minha amiga. Agradeço o convite. Eu tenho uma honra de poder participar nesse espaço que já passaram tantas educadoras e tantos educadores tão queridos e tão bons, né? E com quem eu tenho muito respeito pelo trabalho. Então, é uma honra poder estar aqui. Agradeço também a todo mundo que está ouvindo. E contar um pouco de como que eu virei professora, né? Bom, desde que eu me lembro, eu sempre fui uma pessoa muito incomodada com a sociedade, né? Assim, muito incomodada. Então, eu lembro, assim, de uma coisa que é de criança, mas que eu acho que ela é significativa nesse sentido, que quando eu tinha uns 9 anos, eu estava muito incomodada com a questão das baleias, as caças das baleias, 89 isso, né? E era uma questão para mim, eu queria fazer alguma coisa a respeito. E aí eu fui conversar, estava conversando com a minha tia, que era uma pessoa que era professora da rede municipal na época, e uma pedagoga, e ela me falou, vamos escrever uma carta para o presidente. E eu escrevi uma carta para o presidente, que na época era o Sarney, e recebi uma resposta. Então, assim, eu sempre tive essa coisa do incômodo da sociedade. E durante muito tempo, eu achei que uma forma de eu lidar com ele, de eu contribuir com as coisas que me incomodavam na sociedade, era seguir a carreira acadêmica. Então, eu fui fazer graduação, mestrado, doutorado, para seguir carreira acadêmica. Mas, neste processo, eu fui entendendo o que era academia, né? Então, eu participei de colegiados estudantis, coisas assim, durante meu tempo, né, de graduação, mestrado, doutorado. E isso foi fazendo com que eu começasse a perceber que a universidade era um lugar que tem suas questões também, né? Quando eu era criança, eu imaginava que o cientista era aquela pessoa que tinha estudado tanto, que era uma pessoa com muita capacidade de resolver os problemas sociais e que era uma pessoa que tinha assim um olhar diferenciado para poder falar dos problemas sociais. E aos poucos eu fui entendendo que não, que existem pessoas que sim fazem pesquisas que ajudam, né, a pensar as questões sociais, mas que o cientista é como as outras pessoas. E aí, nesse processo, fazendo o doutorado, eu comecei a perceber, eu fazia um doutorado em física experimental. E eu ia para o laboratório e eu percebia que quando eu estava no laboratório, podia acontecer qualquer coisa no mundo que eu continuava bem no laboratório. Então, era um lugar que era um conforto que começou a me incomodar, né? Assim, como pode ser tão confortável? Como eu posso estar aqui nesse lugar, fazendo uma pesquisa que não é exatamente alguma coisa que vai resolver o problema da sociedade, ou algum problema da sociedade, e tá tão confortável com isso, né? Então, foi a hora que eu comecei a falar, eu preciso sair daqui. A universidade, a pesquisa que eu faço, ela é confortável demais, eu posso ficar completamente alheia a todos os problemas sociais, e ainda assim eu vou continuar fazendo essa pesquisa. E aí comecei a pensar o que eu poderia fazer. A educação, quando eu pensava numa carreira acadêmica, ela já fazia parte, né? Era uma coisa que vinha junto. Eu sempre pensava num lugar onde eu ia fazer pesquisa e ia trabalhar com ensino também. Então, a educação foi uma coisa natural nesse sentido. E eu já tinha participado, durante o mestrado e o doutorado, de algumas experiências, ou como monitora em disciplinas da faculdade,
ou como em projetos sociais, voluntários. Então, era uma coisa que eu sabia que eu gostava de fazer, que era interessante, que eu achava que tinha muito potencial de me tirar desse lugar do conforto alheio aos problemas do mundo que eu conseguia ter no laboratório. Então, larguei um pós-doc depois de um mês que eu tinha começado e comecei a me escarafunchar no mundo da educação para saber o que eu poderia fazer. Foi assim que eu virei professora. Que especial. E a gente se conhece no espaço da EJA, né? E, na verdade, no espaço da formação continuada, propondo que algo que você sentia com relação a uma certa solidão do professor e da professora, que por vezes ensina matemática na EJA, que esse seu incômodo já, que a gente consegue perceber que já estava, né, desde de uma sementinha muito pequena na sua trajetória e que vai se espraiando, floresce até que isso vira um desconforto com essa solidão, né, ela em si, a ser enfrentada pelo coletivo, por um coletivo de professores que se reúna, que possa falar sobre o que faz, né? Então, como você chega à EJA e em que medida você se depara com essa solidão específica que nos trouxe à formação de professores? Ainda quando eu estava no doutorado, eu fui buscando, assim, eu fazia doutorado e eu fazia projetos diversos, né? Voluntários, coisas assim. E um dos projetos que eu participei, que foi muito marcante e foi muito por acaso, foi um projeto de educação na EJA. Então, existia, próximo à USP, ainda existe, né, uma escola privada, lá perto do CEAGESP, que ela tem um projeto de EJA. E eu estava procurando, assim, meio, o que eu quero fazer? Eu não tinha uma coisa com a EJA especificamente, mas eu estava assim, alguma coisa na área de educação, eu queria fazer algum projeto voluntariado na área de educação. E aí eu caí nesse projeto. E foi uma coisa muito marcante a primeira vez que eu dei esse primeiro momento de dar aula na EJA. Eu acho que eu fiquei 2 anos lá. E foi muito marcante, porque eu entendi muitas coisas, né? Eu conheci pessoas que eram, sei lá, bastante distantes das pessoas com quem eu estava acostumada a ter no meu círculo pessoal. E essas mulheres, algumas eu lembro do nome delas até hoje, que foram minhas estudantes, elas foram muito marcantes e mudaram muito a minha vida. Então, essa primeira experiência me marcou muito. Quando eu estava fazendo a licenciatura, na física ainda, não na matemática, eu estava no doutorado já também, e como uma pessoa que já estava há mais tempo na universidade, tinha uma outra relação com a graduação, porque era uma segunda graduação, eu comecei a fazer um processo que era um processo de que eu ia usar os estágios obrigatórios para responder perguntas específicas. Então, o meu primeiro estágio obrigatório foi um estágio onde eu fui fazer numa escola municipal, uma MF, e a minha primeira pergunta era, bom, mas como é que é uma MF qualquer? Porque eu tinha estudado em escola privada. E aí, eu entrei numa MF que é uma MF que tem muitas questões, muitos problemas. Ela é conhecida na região do Butantã por ser uma MF com bastante desafios. E aí eu falei, tá bom, então se isso é uma escola que falta professor, que tem um monte de questões, eu quero ver agora uma escola onde os professores têm muito tempo de dedicação, eles são pessoas bem pagas, eles têm horário para pesquisa e tudo mais, e fui fazer na Escola de Aplicação da USP. E assim eu fui fazendo estágios em coisas diferentes, e cada estágio novo, a partir de cada estágio eu gerava uma nova pergunta, que me levava ao estágio seguinte, né? O estágio obrigatório seguinte da faculdade. E assim eu fui fazendo. E daí, num desses momentos, eu fiz uma pergunta que me levou de volta à EJA, a pergunta era, bom, eu vou fazendo os estágios e eu vou vendo os jovens muito incomodados com a escola. Então, eu quero saber o que faz um jovem, poucos anos depois que ele evadiu da escola, voltar para a escola, agora numa EJA. E aí, eu fui fazer estágio na EJA. E meu trabalho de final era inclusive, eu fiz uma entrevista com um jovem da EJA naquela época. E assim eu voltei para a EJA, fui fazer estágio numa outra escola privada de EJA, que também fica mais ou menos na região próxima à USP. E aí foi um processo muito legal, porque eu tive uma professora que chama Kátia, que ainda dá aula lá de física, que foi uma pessoa que
me ensinou muito e que mudou a forma como eu pensava a educação. Ela foi a primeira pessoa a me mostrar um trabalho em educação que era muito bom, que era muito sério, que tinha um compromisso grande com o aprendizado e com conteúdos, no caso da física, mas que não se guiava por essa forma de que o conteúdo é a primeira coisa que você pensa, né? Então, ela abriu muito a minha cabeça para formas de pensar esse conteúdo, para o que é um conteúdo com qualidade numa situação que não é, que é uma situação diferente daquela padrão que a gente pensa. Então, o que é ensinar física com qualidade, com profundidade na EJA? Né? Então, ela foi me abrindo a essas perguntas. Então, foi muito marcante também esse estágio. E aí, fui seguindo a minha vida, mas agora já apaixonada pela EJA, já querendo ser uma professora da EJA. Quando eu me formei, e quando eu larguei o pós-doc e comecei a trabalhar com educação, primeiro eu trabalhei numa empresa dessas startups que trabalham com conteúdo, fiquei um pouquinho, e logo no segundo ano eu consegui um emprego de professora de matemática. E eu virei professora de matemática trabalhando nessa escola, que era uma escola de crianças e jovens, pequena, voltada para a educação democrática, né? Ela tinha um projeto de educação democrática bastante forte, em Cotia, na cidade de Cotia, que é uma cidade próxima a São Paulo, e aí lá eu fui entendendo os problemas da matemática, e foi lá que eu me tornei professora de matemática, porque quando eu entrei eu queria ser professora de ciências, eu estava lá naquele emprego de matemática só até conseguir um outro. Mas eu virei professora nessa escola já interessada em ser professora na EJA, né? E passei uns anos, eu fiquei lá 5 anos, e depois de 5 anos eu tive a oportunidade de virar professora numa EJA. E aí, nesse processo, voltando à pergunta, né, que tem a parte da solidão do professor, nessa escola que era pequena, que é essa primeira escola que eu trabalhei, eu era a única professora de matemática. E eu tinha um desafio, que era o desafio de trabalhar dentro da perspectiva da educação democrática com matemática. Então, a minha coordenadora, que é uma pessoa fantástica também, que chama Maria Amélia, e que hoje ela não está saindo da área da educação formal, indo trabalhar com outros projetos, ela era uma pessoa que falava para mim assim, dentro das aulas de matemática, os estudantes precisam ter momentos de escolhas do que eles vão estudar, do que eles querem aprender. E eu, pessoa muito, muito nova na educação, tinha que pensar quais estratégias que eu ia fazer para fazer com que, bom, aquela matemática que a gente aprende, que é toda sequência, né? Eu ensino isso para poder ensinar aquilo e outro, e aquele outro. Como é que eu ia fazer para quebrar isso e os estudantes poderem aprender coisas que eles quisessem, mesmo que estivessem, entre aspas, fora de ordem? Então, foi um processo muito longo e duro, porque eu não tinha com quem trocar dentro da escola. Eu era a única professora de matemática lá. E aí eu fui buscando formas em outros lugares, às vezes professores em outros lugares, mas também não é fácil achar professores de matemática que trabalhem na perspectiva da educação democrática, né? Então eu tive muitas parcerias com professores de outras áreas que foram me ajudando a pensar caminhos, e fui nos meus estudos tentando dar conta da matemática, né? E aí, quando eu cheguei na escola de EJA, depois de 5 anos, depois de um processo lá que no final eu estava bem convencida do que eu estava fazendo, e que eu acho que me ajudou na EJA também, porque eu me tornei uma pessoa menos apegada ao conteúdo. Então, para trabalhar com conteúdos diferentes, para dar essa vazão às demandas de estudantes, eu fui me desapegando dessa coisa do conteúdo, tem que ser esse conteúdo, esse é importante, esse é mais importante que o outro. Então, eu fui me desapegando disso. E acho que isso foi muito importante na EJA. Mas quando eu cheguei nessa escola de EJA, ela era uma EJA muito grande. Só na EJA, era uma escola que tinha o ensino dito regular, né, durante o dia, e era EJA à noite, e só na EJA a gente tinha 1, 2, 3, 4, 5 professores de matemática, contando comigo. E eu falei, bom, agora eu vou me esbaldar, porque agora eu vou ter com quem trocar. E eu não tive. Eu tive muito pouca troca com os professores dessa EJA. E aí isso começou a me incomodar também. Eu falei, eu preciso ter com quem trocar, eu sinto falta de ter professores de matemática
com quem eu possa discutir, né? Pensar nas coisas que eu faço, achar caminhos de coisas que eu fico esbarrando o tempo todo, porque estudar sozinho é um caminho, mas ao mesmo tempo, sei lá, você tem que às vezes ficar reinventando roda, né? Coisa que as pessoas já se debateram com isso, já conseguiram avançar, e você está lá no início desse debate de novo, né? Então, acho que foi assim que eu comecei a pensar nessas coisas de eu quero estar com alguém. E eu acho que especificamente da gente se esbarrar, né, tem um papel muito importante da Kika, né? Que é uma amiga muito querida e que foi quem ficou falando, vai lá fazer um negócio com o Júlio, vai lá fazer um negócio com o Júlio, né? Então, acho que ela foi importante para esse processo também. Que legal, Pri. Nossa, te ouvir é uma aula para mim, assim. Primeiro porque me permite resgatar e conhecer a sua história, partes dela, né, que eram desconhecidas para mim, e pensar coisas muito ricas do ponto de vista da sua formação. Né? Primeiro eu fico pensando para os meus estudantes da graduação, que estão se formando professores, o quão rica é a sua percepção de que você podia usar os estágios para responder perguntas suas, né? Muitas vezes nós, como professores das disciplinas de estágio, a gente tem as nossas próprias perguntas, né? E talvez as nossas próprias perguntas, por melhores que sejam, são nossas, né? Não são formuladas pelos estudantes a partir das suas preocupações, indagações. Então, quando você traz essa ideia de que cada estágio pode ser a oportunidade para responder uma delas, né, e das quais surgirão outras, isso para mim é muito especial, porque marca uma oportunidade de repensar essas disciplinas, esses momentos de estágio, e para que a gente seja mais encorajador dos alunos, né, no sentido de vai lá, descobre alguma coisa que você quer saber, né? Isso foi a primeira lição, assim, que eu tirei da sua fala, de te ouvir. A segunda delas, que tem a ver com o que a gente pôde fazer juntos, né, criando a formação, criando o curso de formação, tem a ver com quando você diz, né, eu precisava ter com quem trocar, que no final das contas a gente, né, construiu a ideia de partilha a partir dessa ideia, né, ela era a semente, né, basilar da nossa ideia da partilha, e que te ouvindo eu fiquei pensando quão importante ela foi durante esses anos todos para nos dar uma ideia de parâmetro de qualidade, né? Quantas vezes a gente não encontrou professores ao longo desses anos de formação, muitos deles que os ouvintes de Papo de Professor podcast já conheceram ao longo dos episódios, e que vão nos dando esses parâmetros de qualidade, do tipo, nossa, eu fazia isso, mas eu achava que era simples, né? Não via nada de sofisticado. E aí, quando você compartilha, as outras pessoas trazem a ideia do parâmetro de qualidade e dizem, nossa, tem muito, não é algo trivial, não é banal, não é singelo, é uma prática sofisticada, criativa, solidária, né? E o quanto a sua formação foi permitindo que você fizesse bom proveito, né, dessas experiências. Também acho que foi ótima o seu momento de aprendizado com a experiência de uma escola, né, cujo projeto era de educação democrática, porque isso se alinha com a sua preocupação inicial das causas sociais e dos problemas que, infelizmente, a nossa sociedade permite que ainda existam, né, uma sociedade tão desigual, tão marcada por injustiças que podiam ter sido deixadas de lado há tanto tempo e que permanecem aí, né, nos machucando, nos fazendo sofrer, e a sua preocupação encontra um espaço, né, para florescer. Tem muitas pessoas que não acham esse espaço em meio à própria vida profissional, né, que vão buscar, como você disse, né, nas atividades de voluntariado, nas atividades fora, né, da jornada de trabalho, e você conseguiu, né, costurar essas coisas muito bem, colocá-las numa mesma tessitura. Então, para mim, é um grande aprendizado. E eu acho que nessa linha, né, nessa esteira, eu gostaria de saber, né, hoje como está a sua atuação, o que você vem pensando. A gente sempre apresenta as suas práticas e fala delas no curso de formação continuada, fazendo referência à sua preocupação com gênero, né, como você tem levado o debate de gênero e a participação de mulheres na política, né, como algo que é muito marcante da sua preocupação, mas que permeia outras causas igualmente especiais, né? As relações étnico-raciais, a presença do racismo, as causas ambientais numa sociedade que, né, o clima é cada vez mais um assunto necessário nas nossas aulas, e a gente na matemática não pode estar alheio a isso, né? E você, no final das contas, está falando sobre isso o tempo todo, né? Como você tem encontrado formas no seu cotidiano de não estar alheia, né? De mostrar que é possível, né, estar junto, falar sobre essas coisas, né? A matemática na vida e a vida na matemática. Enfim, queria te ouvir mais sobre, porque
tenho certeza que a gente vai aprendendo juntos. Eu queria só fazer um comentário antes sobre essa parte relacionada aos estágios, que eu lembro que num dos estágios na FEUSP, a professora ela queria que eu fizesse estágio, porque a terceira pergunta que eu tive, né, então era vou para uma escola qualquer pública, disso eu vou para uma escola onde os professores têm muita possibilidade de trabalho, né, e aí vendo os estudantes querendo estudar uma coisa que não era o que o professor estava dando, porque nessa era assim, o professor estava dando eletro e os estudantes estavam pirando em astronomia. Eu falava assim, por que ele não está dando astronomia? Dá astronomia em vez de dar isso. E aí a minha pergunta seguinte era, mas e numa escola que os estudantes podem estudar o que eles quiserem? Como é que será que é daí? E aí eu queria fazer estágio numa escola que na época que não existe mais, mas que existia, e que era baseada na Escola da Ponte, que é o Projeto Âncora. E eu estava fazendo estágio, nem me lembro de que matéria que era, mas era na FEUSP. E a professora ela queria que todo mundo fizesse estágio em escola pública. E eu fui fazendo esse processo de convencimento dela, falando assim, mas olha, eu tenho uma pergunta, que na escola pública, eu não tenho muito bem onde responder essa pergunta. Tem o Amorim, mas o Amorim não é exatamente isso, tem não sei qual... Eu queria fazer nessa outra aqui, porque eu quero responder esta pergunta especificamente. Posso? E aí eu fui nesse processo, ela falou, tá bom, vai, pode. E então acho que tem essa coisa de poder fazer, de ter a clareza do que você quer responder com o estágio. Para mim foi muito rico. Mas tinha isso, assim, uma abertura assim de professores que abriram possibilidades de eu fazer uma coisa que não era exatamente o que eles estavam pensando. Né? Mas voltando agora para a sua pergunta, eu estou num momento diferente, né? Porque eu entrei numa escola nova esse ano, né? Então, até final de 2023, eu estava nessa escola de EJA, que era uma escola privada, que é uma escola de São Paulo de elite durante o dia, e que à noite tem esse projeto de EJA, que é um projeto onde todos os estudantes têm bolsa. E que, por um lado, tem uma equipe muito legal, é uma equipe muito boa, a equipe da EJA, e que a gente tinha bastante recurso, mas que, por outro, traz essa contradição entre a EJA e uma escola de elite, que depois de um tempo foi ficando muito duro de lidar. E aí eu fui, nesse processo, trabalhando lá, alimentando muito essa minha vontade, que eu já tinha bastante tempo de trabalhar na rede municipal de São Paulo, né? E aí eu entrei na rede municipal, então, em 2024, e consegui muito mais rapidamente do que eu podia imaginar, do que eu podia sonhar, num CIEJA. Então, esse ano, 2025, no começo de 2025, eu fui trabalhar no CIEJA Perus, que é um CIEJA referência na cidade de São Paulo, e que é uma escola de EJA manhã, tarde e noite, né? Então, eu me sinto chegando ainda lá, né? Eu trabalhei o primeiro bimestre de tarde, aí a gente teve um fechamento de turmas, perdemos um grupo de professores, com isso, meu horário se modificou, agora eu estou trabalhando tarde, alguns dias da semana, e noite, outros dias da semana, e isso faz com que o público mude, né? Porque o público que estuda numa EJA de tarde é diferente do público que frequenta uma EJA noturna. Então, eu desenvolvo projetos com turmas que são muito diferentes, e parte dos professores também são outros, né? Então, eu ainda estou nesse processo de conhecer os professores, de conhecer quem são minhas duplas de trabalho, meus professores que pareiam comigo na sala de aula. Então, ainda estou pisando devagarinho, sem grandes projetos, digamos assim, né? Bom, eu acabei de pensar assim, mas eu acabei de levar os estudantes para o Rio, né? Então, não é exatamente que eu não tenho projetos audaciosos assim que eu chego na escola, mas porque eu acho que foi bastante audácia chegar em menos de 5 meses levar estudante para o Rio, mas tive muito apoio do pessoal da escola mesmo nesse processo. Mas ainda nos projetos em sala de aula, com a matemática escolar, eu tenho ido mais devagar, né? Inclusive porque lá a gente trabalha por temas em cada rodada, né? Então, cada rodada tem o seu tema. A primeira rodada foi Identidade e Cultura Popular, a segunda está sendo uma rodada de trabalho, depois vem uma rodada de Direitos Humanos e uma rodada relacionada ao meio ambiente. Então, nesse momento, eu estou meio com essa cabeça, tentando pensar nesses temas, quais recortes que eu posso fazer com a matemática. Lá também tem uma outra coisa que eu acho muito maravilhosa, que são as cartas de intenção pedagógica. Então, cada turma,
a cada início de bimestre, escreve uma carta de intenção pedagógica sobre o que gostaria de aprender nesta rodada temática, né? Então, agora que a gente está na rodada de mundo do trabalho, então os estudantes falaram assim, o que a gente quer aprender que tem a ver com o mundo do trabalho, né? E aí, essas cartas me ajudam a fazer o recorte, né? Porque eu acho que uma coisa que para mim é importante na forma de trabalhar, e que hoje em dia eu entendo como uma prática minha, mas que eu demorei para perceber que isso era uma forma de fazer, é que eu inverto sempre, né? Então, eu sempre primeiro, a gente parte de um tema gerador, né? Que nesse caso, né, na minha escola está dado, defino com os estudantes, com as estudantes, um recorte dentro desse tema. Então, se é mundo do trabalho, o que a gente vai olhar dentro do mundo do trabalho, que é um tema tão amplo? E aí, a partir desse recorte temático escolhido pela turma de estudantes, eu penso quais são os conteúdos de matemática que podem nos ajudar a entender mais profundamente este tema. Então, dois exemplos específicos. Nesta rodada de mundo do trabalho, tiveram algumas turmas, que foi mais de uma, que pediu para trabalhar com educação financeira e economia, né? Compreender um pouco o mundo da economia, da educação financeira, da economia doméstica, dentro dessa rodada do mundo do trabalho. E aí eu vou pensando assim, bom, o que eu posso trabalhar? Quais conteúdos de matemática são bons para a gente pensar mais profundamente como a economia funciona, quais são as estratégias de educação financeira que a gente pode desenvolver, coisas desse tipo. E o outro, teve duas turmas que a pergunta delas é: a quem interessa este nível de desemprego? Né? A quem interessa que exista desemprego? Então, eu estou pensando quais são os conteúdos de matemática que nos ajudam a compreender como a taxa de desemprego é formulada, né? Então, que conta que se faz para pensar a taxa de desemprego, quem está nela e quem não está nela, o que acontece, e acho que isso é uma coisa que a primeira vez que eu ouvi falar, quem tem uma prática desse sentido, é a professora estadunidense Marilyn Frankenstein, né? E aí ela traz uma coisa falando de, bom, mas se os desalentados não estão na taxa e eles estivessem, porque os desalentados são quem? São as pessoas que querem um emprego, mas já desistiram de procurar de tanto não que elas recebem. E se a gente pusesse elas na taxa de desemprego? Quanto que seria essa taxa? Seria maior? Seria menor? Como que ela muda quando a gente muda quem entra na conta, né? Então, a gente tem uma percepção, um estudo sobre a fração, que é um estudo importante, que entra muito profundamente para poder entender isso, a questão da porcentagem, né? Então, esse é um caminho, né? Outra coisa que eu acho importante para essa pergunta especificamente sobre a quem interessa o desemprego é a gente estudar a evolução do desemprego, né? Perceber que ele é uma coisa cíclica e que existem ciclos diferentes de acordo, e que a gente pode fazer recorte de gênero, recorte de cor de pele, né? Recorte de idade, e tudo isso são formas de você trabalhar com as possibilidades da matemática para entender mais profundamente o que significa essa taxa de desemprego, o que é esse desemprego e como é que as diferentes grupos sociais estão representados nessa taxa. E o que significa média, né? Então, tem várias coisas que eu vou pensando em conteúdos matemáticos que me ajudam a entender mais profundamente um tema social. E esse é o meu modo de operação agora, né? Então, palavra gerador ou tema gerador, recorte dentro desse tema junto com os estudantes para eles me ajudarem a pensar o que é um recorte que interessa a esse grupo, e a partir disso, o meu trabalho de professora de matemática pensando quais são os conteúdos que ajudam nisso, né? Mas, só para fechar, assim, um tema que me é muito caro, que é o tema de meio ambiente, que é um tema que acho que permeia desde as baleias, de quando eu tinha 8, 9 anos, que é uma questão de que impacta muito a minha forma de viver. Eu penso muito sobre o meio ambiente quando eu vou pensando na minha forma de viver, em mudanças climáticas, em impacto tanto individual quanto coletivo, essas coisas todas, ainda é um tema que eu tenho dificuldade de pôr nas minhas aulas. Então, esse ano eu tenho pensado muito sobre como que eu vou fazer nessa rodada de meio ambiente para pensar em bons temas, em bons recortes possíveis para trabalhar com os estudantes sobre meio ambiente.
Excelente, nossa, que excelente te ouvir, Pri. Tanto porque a ideia das rodadas temáticas, elas nos ajudam a pensar outros modos de organização do currículo, né? E a gente está vivendo um momento, não só em São Paulo, mas em outros estados do Brasil, em que os currículos eles estão sendo apresentados de forma cada vez mais engessada, prescritiva, e aí a gente conheceu o exemplo de uma escola grande, como Seja Perus, que se organiza, né, num currículo altamente, né, de um potencial altamente interdisciplinar, né, porque as rodadas temáticas, né, você vai nos contando do seu exercício na direção da matemática, mas é importante frisar que vocês trabalham em duplas, né, e cada dupla vai tendo essa oportunidade de pensar em outras direções, né, a geografia, a história, as próprias ciências, né, todas elas interagindo e proporcionando uma leitura cada vez mais crítica, completa, né, da realidade. Então, como isso é importante? Diga. Então, eu queria fazer um comentário sobre isso, né? Então, por exemplo, nessa turma que está pensando essa questão do desemprego, essa pergunta, ela não surgiu numa aula de matemática, ela surgiu numa aula de história. Então, num dia estou eu com a professora de artes, mas no outro dia a professora de artes está lá com a professora de história. E foi numa aula de história que surgiu essa pergunta, e quando eles estavam escrevendo a carta de intenção, e a professora de artes foi incentivando-os a colocar as perguntas que tinham surgido, eu falei, mas essa pergunta aqui, ó, na matemática a gente tem como contribuir também. Então, pessoal, me dá a licença de começar por ela com vocês, né? Então, estamos nesse processo, junto com a professora de história, que está num dia diferente, que a gente nem tem trocado muito pessoalmente, né, sobre o trabalho dentro de sala de aula, mas que eu sei que ela está fazendo esse trabalho também. E o pessoal que está fazendo o trabalho sobre economia doméstica, em 3 turmas, eu estou trabalhando com a professora de ciências. E aí o nosso recorte junto eu vou entrando com essa questão de como é que a gente faz as estratégias, e ela está entrando com a parte de saúde, né? De como que essas mesmas questões financeiras, eu vejo, às vezes você vive uma vida financeiramente tão limitada, né? Com poucos recursos, isso impacta na saúde das pessoas, e quais são as estratégias que a gente pode ter para lidar com a nossa saúde nessas situações. Então, acho importante, assim, você ter falado dessa questão da interdisciplinaridade, porque a gente, de fato, tem feito esse exercício lá dentro. Que legal, muito, muito especial. E é formativo para quem nos ouve, né? Porque desconstrói a ideia de que o currículo precisa ser assim ou assado, né? A gente começa a ver que existem muitas possibilidades, basta que a gente seja criativo, né? A gente consegue ver também, né, como você falou do fechamento das turmas, que mesmo sendo uma escola de excelência, de referência, que tem um currículo criado coletivamente, ela também sofre cotidianamente, né, o desmazelo das políticas públicas, assim como sofrem, em particular, todas as escolas que têm a EJA como modalidade, mas não só. Né, a educação pública, já dizia, né, o nosso querido Darcy Ribeiro, né, o fracasso da educação é um projeto neste país e existem pessoas que estão contribuindo para que ela fracasse, para que ela, né, seja desmantelada. Então, me dói muito ver, né, no seu discurso que isso também afeta o Seja Perus, como afeta tantas outras escolas e instituições. E eu vou, né, nos encaminhando para a pergunta final, porque eu acho, né, que tem a ver com tudo isso que a gente vai levantando ao longo dessa nossa conversa, no sentido de uma saída coletiva, né? Porque eu te perguntaria, e hoje, né, Pri, depois desses 5 anos da formação de professores realizados, né, várias duplas de professores que se apresentaram no podcast, nessa temporada, né, individualmente, podendo conversar um pouquinho mais com cada um, com cada uma de vocês, o que a partilha nos traz? Né, porque tanto num cenário de que a gente precisa ampliar o nosso repertório de práticas pedagógicas possíveis para que a gente vislumbre um cadinho mais longe, como também para que a gente fortaleça essas lutas coletivas em prol da EJA, em prol, né, da permanência dos professores numa mesma escola, contra o fechamento das turmas, né, em prol da existência dessas vagas que são tão importantes e especiais. O que você diria, né? Como pode ser uma mensagem de motivação, pode ser um alerta, uma preocupação, fica muito à vontade, né, para constituir aí suas considerações finais, e eu já vou deixar de antemão o meu agradecimento a você, né, por essa prosa maravilhosa. Fica à vontade, minha querida. Eu acho que as trocas coletivas, elas são muito importantes por várias razões, né? Primeiro porque
os problemas que a gente tem na nossa sociedade, eles são problemas que, individualmente, a gente não consegue responder, não consegue resolver. Por mais que eu gaste pouca água, não consuma um monte de coisas, prefira não comprar coisas que tenham plástico, eu não vou resolver o problema ambiental na questão individual, né, no consumo individual. Acho que é importante que a gente tenha coerência nas coisas que a gente faz individualmente, nas coisas que a gente luta coletivamente, mas eu sei que individualmente a gente não vai responder. Então, eu acho que na EJA é a mesma coisa. Não adianta, é óbvio que a gente quer ver o Seja Perus cheio, mas o Seja Perus cheio, né, ele com todas as salas lotadas, se as outras salas de EJA estão sofrendo, se a gente continua vendo fechamento de turmas, seja em São Paulo, seja em outros estados do Brasil, se a gente continua vendo essa dificuldade que a gente tem tido de trazer estudantes da EJA para dentro da sala de aula, e que eu acho que tem a ver com uma questão econômica muito difícil que a gente está sofrendo também nos últimos anos. Sei que a diminuição de número de estudantes vem há bastante tempo, né? São acho que os últimos 10 anos, pelo menos, mas que se intensifica quando a situação econômica piora, né? Porque, como diz o Arroio, né? O estudante da EJA é um trabalhador estudante, não um estudante que trabalha, né? Então, o trabalho está sempre em primeiro lugar, e é importante que a gente entenda isso, e que nos tempos de economia difíceis, né? Tempos econômicos difíceis, como que a gente tem vivido, o trabalho, ele toma os estudantes, às vezes, né? Então, acho que a luta coletiva, ela serve para o fortalecimento da EJA. Então, quando a gente pensa nos fóruns EJA, quando a gente pensa nos encontros regionais e nacionais de EJA, eu vou provavelmente encontrar com pessoas que participaram das formações de partilha, né? E que a gente vai se fortalecendo em lugares diferentes. Ana Santana, Maria Alice, conforme a gente conversou, né? E outras tantas pessoas que vão participando desses fóruns e que a gente vai se fortalecendo e fazendo essas trocas, né? Então, quando a gente tem um coletivo, a gente primeiro consegue fortalecer, sabendo o que está acontecendo em cada estado, em cada município, e fazer uma luta coletiva maior, mais estruturada, para lidar com questões que estão acontecendo no Brasil todo. Então, acho que essa é uma questão. Do ponto de vista de sala de aula, eu acho que tem uma outra coisa que é um fortalecimento, que é quando a gente está desanimado, e isso acho que acontece com todo mundo às vezes, né? A gente se desanima, a gente fala, mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu saio do Butantã, vou dar aula lá em Perus, gasto 1h30 de transporte público para chegar lá, não sei o quê. Será que vale? E aí a gente percebe que vale, né? Porque é na luta coletiva que quando uma outra pessoa fala de uma coisa que conseguiu com estudantes, uma história bonita, que a gente fala assim, nossa, mas olha que bonito que essa professora e esse estudante fizeram, o que esse estudante conseguiu conquistar a partir da sua participação na EJA, que a gente fala, não, tá bom. Então, conhecer as histórias de outras professoras, de outros professores, nos ajuda a ter força. E aí eu acho que o podcast, ele é um caminho, né? É um caminho importante, inclusive quando a gente não tem acesso a outras pessoas, mas eu incentivo, e acho que essa talvez seja uma mensagem incentivadora para o final do podcast, que assim, quem ouve, eu espero que crie suas redes de partilha também. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes a gente se sente muito sozinho, mas o que eu aprendi nesses 5 anos é que tem muita gente boa e muita gente se questionando sobre a sua prática, querendo estar com outras pessoas discutindo. Presencialmente, se possível, à distância, se o presencial não for possível, mas as pessoas estão aí, elas querem ter com quem trocar. No último ano, né, que eu não participei da formação, eu já percebo pessoas que eu não conheci durante o curso, mas que eu já percebo que faz, putz, essa pessoa aqui, eu sei que se eu quiser ela vai trocar comigo, né? Se eu mandar a mensagem, ela vai trocar. Então, as pessoas, elas estão abertas. A gente precisa, às vezes, descobrir formas de chegar nessas pessoas, né? De buscar. Porque, às vezes, é difícil buscar, mas em todo lugar tem alguém para trocar. E tem um professor que eu conheci lá nessa escola de EJA que eu trabalhei, privada, e ele é um professor da rede pública também, ele é dos dois. E eu falava para ele que dos meus grandes medos de ir para a escola pública era não ter parcerias. E ele falava assim para mim, Pri, em toda escola que eu fui, eu sempre achei parceria.
Às vezes, a parceria não será uma pessoa que é do corpo docente, não será uma professora ou um professor. Às vezes, as parcerias, elas estão em pessoas que a gente nem imagina. Mas as parcerias existem sempre. Em toda escola tem com quem fazer parceria. A gente precisa buscar, a gente precisa estar com o olhar alerta para achar quem são as pessoas que estão disponíveis e dispostas a trocar, mas em todo lugar tem. Então, eu acho que é isso, assim, o compartilhamento de práticas, o trabalho coletivo, né, o estar junto com outras pessoas, nos fortalece para as lutas, nos ajuda a pensar em como estruturar as lutas, mas também nos fortalece para, às vezes, estar em sala de aula sozinho, se for o caso, porque a gente vai trocando nessas trocas que são mensais, às vezes bimestrais, às vezes num zap, mas que a gente vai fazendo essas trocas e isso nos fortalece para estar na nossa própria sala de aula, fazendo coisas que às vezes a gente pensa que na nossa escola pode ser que ninguém ou dê importância, ou nos apoie, mas que a gente acha outros apoios para fazer. Então, acho que é isso que eu poderia passar de mensagem e de um convite, assim, tipo, vamos criar mais redes de partilha. O meu sonho é a gente ter uma rede de partilha de professores de EJA que seja forte e que tenha no Brasil todo, gente, formas de trocar, né? A gente tem, acho que um grupo com os egressos, né, do curso, mas eu queria pensar que isso pudesse transbordar esse curso e estar com outras pessoas que não fizeram o curso, mas que queiram também compartilhar práticas e pensar junto. É isso. Eu agradeço muito essa conversa. Te agradeço igualmente, minha querida. Foi um prazer te ouvir. Tenho certeza que quem nos escutou até esse momento sai renovado de esperança. Um sonho seu, né, que eu ouvi da Priscila de 2020 para 2021 é que essas redes de partilha não dependessem da gente, né? Cada vez que a gente concluía mais um ano de formação com professores de quase todos os estados do Brasil, a gente terminava muito feliz e realizados, né, por mais uma experiência completa. Mas eu lembro de você a cada ano, terminadas essas experiências, pensando, mas seria um sonho mesmo que isso não dependesse da gente, que cada um desses professores, cada um dessas professoras pudesse organizar a sua própria rede de partilha no seu bairro, na sua cidade, na sua capital, né, próximo ou distante de um grande centro urbano, onde estiver, né? E é muito bonito saber que você tem encontrado essas pessoas por aí, né, Brasil afora, e que elas estão, né, reverberando esse bom sentimento da partilha, algo que aprenderam em relação a essa dimensão coletiva da nossa luta, da nossa profissão, e que seguem nos inspirando. Muito obrigado, Pri, muito obrigado a quem nos escutou até esse momento. Esse é o Papo de Professor Podcast. Sigam divulgando para que ele chegue a mais e mais pessoas. Um forte abraço.